Esta usina de reciclagem de material de construção recebe de 45 a 50 caçambas de resíduos por dia e quase tudo que chega pode ser reaproveitado. O papelão vai para reciclagem, a madeira a gente tritura ela e vai para biomassa. E o material da construção a gente usa para aterro e uma boa parte também na construção para efetuar o concreto reciclado. Existem pelo menos 310 usinas como esta no Brasil. Bauru tem 2 estabelecimentos privados e em breve vai contar com uma usina municipal que está em construção. Elas são parte fundamental no processo de descarte e reaproveitamento de todo o resíduo gerado pela construção civil. A gestão desse material é de responsabilidade de cada cidade. Esse decreto ele foi criado em 2011, o decreto 11.689. Ele determina que o resíduo ele deve ser disposto em locais licenciados e liberados pela prefeitura. Ele dá algumas obrigações tanto para o gerador, transportador e o próprio poder público. Os resíduos da construção civil representam de 40% a 70% de todos os rejeitos sólidos gerados pelas cidades brasileiras de médio e de grande porte. Só neste ano aqui em Bauru já foram descartados quase 100 mil metros cúbicos desse tipo de resíduo. O problema é que parte dessa quantidade é despejada de forma irregular, criando em Bauru cerca de 20 locais de descarte clandestino. Enquanto a prefeitura age na monitoração desses lugares, os grandes geradores de resíduos, como as empresas construtoras, se organizam para respeitar a legislação. A prefeitura de Bauru, ela apresentou há anos atrás um planejamento que todas as empresas tiveram que se adaptar a esse planejamento. No que diz respeito as construtoras, na aprovação de um projeto, têm que apresentar o volume de resíduo que sairá dessa obra. E a prefeitura acompanha, caçamba por caçamba, esse volume que está sendo retirado. Para o conselheiro do Sinduscom, uma das causas do descarte clandestino são as empresas de recolhimento que não estão regularizadas. O grande problema, às vezes, é o pequeno, aquela obra pequena, que é uma caçamba só, e às vezes esse caçambeiro não é um caçambeiro cadastrado dentro da associação de transporte de entulho, e aí a destinação desse entulho que não é de uma empresa associada a essa associação dos caçambeiros pode jogar em qualquer lugar errado. Para evitar esse problema, o diretor da SEMA orienta a população a contratar apenas empresas de caçamba conveniadas com a prefeitura. A gente tenta conscientizar a população de que deve ser utilizado para o transporte de resíduos da construção civil empresas que sejam credenciadas, ou melhor, conveniadas com a prefeitura, pois elas possuem o CTR, que é o controle de transporte de resíduo, e com esse documento a pessoa que está construindo ela não vai ter problema para a liberação do habite da obra. Esse descarte irregular pode provocar problemas para o meio ambiente. Se ele despejar isso na periferia do município, pode ter acúmulo de água, porque eu tenho latas, eu tenho materiais, e nós vimos toda a problemática com relação ao Aedes aegypti, como um vetor aí de dengue ou de zika, então é um problema muito sério. Se ele despejar isso aí já talvez em volumes um pouco maiores, em locais próximos a córregos de água, em erosões, em grandes buracos, isso daí pode causar um impacto ambiental extremamente negativo, que é o assoreamento de cursos d'água. Se for um material ainda de pintura, que tem estopa, que tem algum material contaminante, pior ainda. Para o professor da Unesp, além de fiscalizar os grandes geradores de resíduos, é necessário ainda promover uma conscientização dos pequenos geradores, como aqueles que fazem reformas em casa. O município ele trabalha no acompanhamento, na fiscalização, que é obrigação dele, e também ele poderia colaborar bastante com ações educativas, com relação aos ecopontos, divulgação dos ecopontos, um trabalho talvez até em parceria com o setor privado, que seria o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, a SENAG, que é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. Quer dizer, eu acho que seria uma parceria público-privada importante para conscientizar não o pequeno, o médio e o grande gerador.